Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história. Não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real. E que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar. É compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua grande virada. Simon Sinek. Quem você foi criado para ser? Simon Oliver Sinek nasceu em Londres, na Inglaterra, e construiu sua trajetória como um dos principais pensadores contemporâneos sobre liderança, propósito e identidade. Mas sua contribuição vai além do mundo corporativo. Ela toca em algo profundamente humano, a necessidade de entender por que existimos e para que fomos criados. Ao longo de sua jornada, Simon Sinek percebeu algo que muitos vivem, mas poucos conseguem explicar com clareza: as pessoas sabem o que fazem. Às vezes sabem como fazem. Mas raramente sabem por que fazem. E essa ausência de clareza gera um tipo de desconexão silenciosa. A pessoa continua ativa. Continua produzindo. Continua avançando. Mas, internamente, algo não está alinhado. E é exatamente aqui que começa a sua modelagem. Sinek propõe uma inversão simples, mas profunda. Não comece pelo que você faz, comece pelo porquê. Esse porquê não é apenas motivação. É identidade. É a base que sustenta decisões, direciona escolhas e dá sentido ao caminho. Quando o porquê não está claro, a vida se torna reativa. A pessoa responde ao ambiente. Segue oportunidades. Se adapta ao que aparece. Mas não constrói direção. E viver sem direção gera desgaste. Porque cada decisão precisa ser recalculada. Cada caminho gera dúvida. Cada escolha abre novas inseguranças. Por outro lado, quando o porquê está claro, algo muda. As decisões deixam de ser aleatórias. Os caminhos deixam de ser confusos. A vida começa a ganhar coerência. E isso revela um princípio essencial: clareza de identidade gera direção de vida. Simon Sinek percebeu que o maior problema não está na falta de capacidade, mas na falta de alinhamento. Pessoas talentosas se perdem. Pessoas capazes se frustram. Pessoas produtivas se esgotam. Não porque não conseguem fazer, mas porque não sabem por que fazem. E sem esse entendimento, tudo se torna instável. A identidade passa a depender do externo. Resultados definem valor. Opiniões definem direção. Ambientes definem comportamento. E isso cria uma vida adaptativa. Uma vida que muda conforme o contexto, mas não se sustenta internamente. Sinek então apresenta uma estrutura clara, o Golden Circle. No centro, está o porquê. Depois, o como. E por fim, o que. A maioria vive de fora para dentro. Faz coisas. Aprende métodos. Segue estratégias. Mas não compreende a origem. E quando a origem não está clara, a execução perde força. Isso se conecta diretamente com a questão da identidade. Porque identidade não é construída a partir do que você faz. Ela é revelada a partir do que te move. E esse movimento interno é o que Sinek chama de porquê. Mas existe um ponto importante: o porquê não é criado. Ele é descoberto. E essa descoberta exige algo que muitas pessoas evitam: parar para olhar para dentro. Observar padrões,
Reconhecer inclinações. Perceber aquilo que se repete ao longo da vida. Porque o chamado não aparece como algo totalmente novo. Ele se revela como algo consistente. Algo que sempre esteve presente, mas que nem sempre foi percebido com clareza. Ao longo dessa jornada, Sinek também identificou que muitas pessoas confundem propósito com resultado. Acham que propósito é um objetivo. Algo que será alcançado. Mas propósito não é destino. É direção. Não é algo que você atinge. É algo que você vive. E isso muda completamente a forma de enxergar a vida. Porque tira a pressão de descobrir tudo de uma vez e coloca o foco em alinhar o que já existe. Outro ponto central é que viver sem clareza de identidade gera comparação. A pessoa olha para o outro para definir seu caminho. Copia trajetórias. Réplica escolhas. Adota padrões que não são seus. E isso cria conflito interno. Porque aquilo que funciona para alguém nem sempre está alinhado com quem você é. Sinek mostra que o verdadeiro alinhamento acontece quando a coerência entre identidade e ação. Quando o que você faz reflete quem você é. E isso gera consistência. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo se torna claro. A vida deixa de ser uma tentativa constante de ajuste e passa a ser uma expressão. Uma expressão daquilo que já foi definido internamente. E essa definição não acontece no externo. Ela acontece no interior. Por isso, o processo de descobrir o porquê não é rápido. Não é superficial. É um processo de consciência. Um processo de observação. Um processo de alinhamento. E quanto mais esse alinhamento acontece, mais a vida ganha direção. Mais as decisões se tornam firmes. Mais os caminhos se tornam consistentes. E aquilo que antes parecia confuso, começa a fazer sentido. Porque identidade traz clareza. E clareza traz direção. E diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável: você está construindo sua vida a partir do que aparece ao seu redor, ou está desenvolvendo clareza suficiente para viver a partir de quem você realmente foi criado para ser? Ao aprofundarmos a visão de Simon Oliver Sinek, percebemos que viver com propósito não é uma questão de encontrar respostas rápidas. É uma questão de desenvolver clareza progressiva. A identidade não se revela de forma instantânea. Ela se constrói à medida que você observa padrões, reconhece inclinações e alinha suas escolhas com aquilo que realmente te move. E a partir dessa compreensão, alguns ensinamentos se tornam fundamentais para quem deseja viver com direção, consistência e propósito real. Ensinamento 1. Tudo começa pelo porquê. Antes de qualquer ação, método ou estratégia, existe uma motivação central. Quando o porquê não está claro, tudo que vem depois se torna instável. Ensinamento 2. Identidade vem antes da atividade. Você não foi criado primeiro para fazer algo, mas para ser alguém. Quando isso se inverte, surgem confusão, comparação e insegurança. Ensinamento 3. Falta de clareza gera vida reativa. Sem um porquê definido, a pessoa vive respondendo ao ambiente. Oportunidades definem o caminho, e não a identidade. Ensinamento 4. Clareza interna simplifica decisões. Quando você sabe quem é, muitas escolhas deixam de ser difíceis. A identidade funciona como filtro para decisões. Ensinamento 5. Propósito não é destino, é direção. Não é algo que você alcança em um momento específico. É algo que orienta sua vida continuamente. Ensinamento 6. O porquê não é criado, é descoberto. Ele já existe em você. Precisa ser reconhecido através de reflexão, observação e consciência. Ensinamento 7. Padrões revelam propósito. Aquilo que se repete ao longo da sua vida, interesses, inclinações, valores, aponta para o seu porquê. Ensinamento 8. Comparação distorce identidade. Quando você se baseia no outro para definir seu caminho, perde clareza sobre quem você realmente é. Ensinamento 9. Coerência gera consistência. Quando há alinhamento entre identidade e ação, a vida se torna mais estável. Sem coerência, tudo exige esforço excessivo. Ensinamento 10.
Resultados não definem identidade. Sua identidade não pode depender de sucesso ou fracasso. Ela precisa estar enraizada em algo mais profundo. Ensinamento 11. Clareza reduz desgaste. Viver sem direção exige energia constante para decidir, ajustar e recalcular. Clareza economiza energia mental e emocional. Ensinamento 12. Propósito se desenvolve ao longo do tempo. Não é algo que aparece completo. Ele se torna mais evidente à medida que você vive, observa e se alinha. Esses ensinamentos revelam que viver com propósito não é uma questão de intensidade, é uma questão de alinhamento. A vida continua trazendo oportunidades. As circunstâncias continuam mudando. As pressões continuam existindo. Mas a diferença está na forma como você responde a tudo isso. Quando não há identidade, tudo influencia você. Quando há identidade, você filtra tudo. Simon Sinek não aponta para uma vida sem desafios, mas para uma vida com direção. Uma direção que não depende do externo. Uma direção que não oscila com resultados. Uma direção que nasce de dentro. Porque quando o porquê está claro, você não precisa correr atrás de significado. Você passa a viver a partir dele. E isso muda completamente a experiência de vida. Decisões se tornam mais firmes. Caminhos se tornam mais consistentes. E a sensação de estar perdido começa a desaparecer. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você sabe de onde está partindo. E isso é suficiente para avançar com segurança. E diante de tudo isso, a pergunta final não é sobre o que você faz, mas sobre o que sustenta aquilo que você faz. Você está construindo sua vida a partir de pressões externas ou está desenvolvendo clareza suficiente para viver de acordo com o porquê que define quem você realmente é?